Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, gente, como que vocês estão? Muitas pessoas falaram no último vídeo que eu tô sumidinho daqui. Mas, gente, esse mês foi assim, só derrota por aqui, tá? Eu fiquei doente, minha irmã ficou doente, minha sobrinha ficou doente, meu sobrinho ficou doente, o Luke ficou doente, todo mundo ficando doente. Tá tendo um surto na cidade de H1N1 e também de dengue, então tá todo mundo ficando doente. Então, desculpem, o pessoal lá do Instagram tava sabendo, porque eu cheguei a comentar, mas eu esqueci de falar pra vocês aqui no YouTube que tava todo mundo doente aqui da minha família. Mas é isso, voltei, tanto que postei vídeo ontem, tô postando vídeo hoje e vou tentar aumentar a frequência de novo, conforme vocês já estão acostumados, né? Vocês sabem que eu tô sempre postando bastante vídeo aqui no canal. E é isso, eu tava com muita saudade de vocês são meus lindos, meus chuchuzinhos, sabe que eu amo cada um de vocês, né? Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Yasser Abdel Fattah Mohamed Said nasceu no dia 27 de janeiro de 1957 no Egito, e pouco se sabe sobre a sua infância e também adolescência. As poucas informações atestam que ele sempre foi considerado o artista da família. Ele fazia belíssimas esculturas desde muito novo e, apesar de muito quieto e reservado, ele era bastante inteligente e muito lógico. O Yasser era o filho mais velho entre 7 irmãos e amava muito toda a sua família. Infelizmente, em algum momento da sua adolescência, a família foi abandonada pelo pai, que saiu de manhã para trabalhar e assim, nunca mais voltou. Com o passar dos anos, tanto o Yasser quanto seus irmãos passaram a sonhar com a vida nos Estados Unidos, trabalhar e formar uma família na América do Norte. E por fim, em 1983, quando o rapaz estava com 26 anos de idade, eles realizaram esse sonho e se mudaram para o estado norte-americano do Texas, mais precisamente na região de Euless. Um dos irmãos começou a trabalhar como professor de matemática em uma faculdade, enquanto cursava engenharia em outra. Mas por outro lado, as coisas não foram tão fáceis para o Yasser. Ele não falava inglês muito bem, não conseguiu fazer faculdade e acabou trabalhando como motorista de táxi. E quando as contas apertavam, o Yasser dava um jeito de pegar alguns turnos como operador de caixa em uma loja de conveniência. Foi lá onde ele conheceu uma jovem de 15 anos de idade chamada Patricia Owens. Ela estava namorando com um dos irmãos do Yasser, mas ele ficou encantado pela garota e quis conquistá-la, mesmo sabendo da relação dela com o seu irmão. Nessa altura, ele já tinha completado 30 anos de idade, mas ainda assim acabou se envolvendo com a Patrícia. Ele inclusive se encontrou com familiares da garota e mentiu ao dizer que possuía diversas propriedades no Egito. A garota terminou o namoro anterior e em seguida começou a namorar oficialmente com o Yasser, que em menos de 2 semanas de relacionamento sério a pediu em casamento. Por mais estranho que possa parecer, a mãe da Patrícia consentiu com o casamento, provavelmente porque ela mesma tinha se casado na adolescência. O Yasser concordou em realizar a cerimônia em uma igreja cristã e com a autorização dos pais da garota, no dia 7 de fevereiro de 1987, o casamento enfim aconteceu. A Patrícia escolheu casar em uma igreja batista rural fundada por seu avô. Bom, gente, algumas semanas depois, o Yasser recebeu seu documento de residência permanente e continuou trabalhando como taxista. Para complementar a renda da família, a Patrícia arrumou alguns trabalhos em locais que pagavam um salário mínimo e, obviamente, naquela altura, ela já estava proibida de se maquiar e também de comer carne de porco. Além disso, ela era obrigada a jejuar em feriados muçulmanos e a usar lenço na cabeça. Em pouco tempo, a família da Patrícia começou a criticar abertamente aquele casamento. E o Yasser, por outro lado, começou a se queixar da sua esposa, alegando que ela era muito imatura e sem qualquer senso de responsabilidade. Parece até que ele se esqueceu que ela era só uma adolescente, né? Nem tinha idade para qualquer nível de maturidade. Mas enfim,
O tempo passou e aos 18 anos de idade, a Patrícia já tinha 3 filhos, um menino e 2 meninas. As meninas estavam longe de ter uma infância e adolescência felizes, principalmente porque o Yasser estava apostando todas as suas fichas nas meninas. Ele dizia a elas desde muito novas que não deveriam se envolver com garotos norte-americanos e que em breve elas se casariam com algum homem egípcio. O que ele queria, na verdade, era conseguir uma vida estável e sossegada ao entregar suas filhas para se casar com homens ricos e poderosos da sua cidade natal. O ambiente doméstico foi se tornando cada vez mais caótico e as coisas só pioraram quando Yasser começou a agredir a sua esposa quase que diariamente, na frente dos seus filhos. Em outubro de 1997, o casal Patrícia e Yasser se separaram pela primeira vez. E como já era de se esperar, o homem mantinha contato frequente, insistindo para que eles voltassem a ficar juntos. Mas, ao perceber que a Patrícia não mudaria de opinião, ele buscou as crianças na escola e fugiu com elas para o estado da Virgínia, onde ligou para a Patrícia e disse que levaria as crianças para o Oriente Médio, e ela nunca mais as veria. A Patrícia, pessoal, ficou com muito medo e acabou cedendo, e em março de 1998, eles reataram a união e se mudaram para a cidade de Crow, ainda no estado do Texas. O Yasser arrumou um trabalho em uma lojinha no centro da cidade e a situação da família era bastante precária. Eles estavam morando em uma espécie de barraco e em algumas semanas receberam a visita de uma tia da Patrícia. A filha mais velha do casal contou a essa tia um segredo bastante bizarro. Ela disse que as 2 meninas estavam sendo abusadas pelo pai já tinha cerca de 2 anos. A mulher chamou a Patrícia para conversar e assim que soube da notícia, a mãe registrou uma denúncia de abuso íntimo. Na sequência, a Patrícia pegou suas poucas coisas do barraco e saiu com suas crianças, sem dizer para onde estava indo. Estranhamente, alguns meses depois, um exame foi realizado nas meninas e o médico concluiu que não houve abuso, mas as denúncias das meninas eram bastante graves. E ela contou como seu pai agia. Ele entrava em seu quarto de madrugada quando todos estavam dormindo na casa da família, e fazia algumas coisas ali que é melhor eu nem comentar aqui para vocês. Em novembro de 1998, enquanto a Patrícia ainda estava escondida, o Yasser procurou a polícia porque queria encontrar suas filhas. Afinal de contas, elas eram sua mina de ouro e sua única esperança de um futuro tranquilo e rico. E foi quando ele soube que a sua esposa tinha feito as denúncias contra ele. O homem se declarou surpreso e negou tudo. Algumas semanas depois, ele foi acusado de retaliação por ter encontrado e ameaçado a Patrícia por conta das denúncias, e chegou a ser preso por isso. Curiosamente, alguns dias depois, no dia 12 de janeiro de 1999, as acusações de abuso foram retiradas e as meninas se retrataram perante o xerife e disseram que mentiram porque não gostavam da escola em que estudavam e queriam morar com a avó. A acusação de retaliação foi arquivada porque a Patrícia acabou aceitando a oferta de reconciliação com o Yasser e eles acabaram se reconectando, o que de verdade foi um erro tremendo. Os próximos anos foram bastante difíceis para a família. Eles moraram em diversos pequenos apartamentos, praticamente sem mobília, e foi nesse período que a família começou a receber ajuda governamental. Isso porque o filho do casal foi diagnosticado com uma complicada doença mental e com cerca de 13 anos de idade, o garoto foi retirado da escola para dar início ao aprendizado via homeschooling. Por outro lado, as 2 meninas estavam se comportando muito bem, de acordo com os critérios do Yasser, e por isso elas ganharam celulares e a filha mais velha até pôde começar a trabalhar por meio período, para que tivesse dinheiro para comprar as suas coisinhas. E por falar em dinheiro, as coisas para o Yasser iam de mal a pior. Em agosto de 2003, ele foi demitido da companhia de táxi por conta das diversas reclamações
dos clientes, e rapidamente sua má fama se espalhou na cidade, fazendo com que ele não conseguisse um novo emprego tão rapidamente. Por fim, ele conseguiu uma vaga de emprego numa companhia de táxi cujo proprietário era iraniano, e ele só conseguiu essa vaga porque aceitou fazer rotas que outros taxistas não queriam fazer, como portas de boate e bairros perigosos. Foi mais ou menos nessa época que ele começou a desconfiar que a sua filha mais velha estava se apaixonando. Isso porque ela estava chegando muito feliz em casa, depois da escola, toda alegrinha, e ele falou, aí tem coisa. Ele então colocou um gravador de áudio escondido no seu carro e o emprestou para que a sua filha fosse à escola e depois ao trabalho. No final do dia, ele colocou o aparelho para rodar o que tinha gravado e percebeu que ela esteve conversando com um garoto dentro do carro. Ele a chamou na sala e a agrediu com tanta violência que a jovem precisou ser socorrida pela mãe. O Yasser falou abertamente que as duas precisavam se preservar porque eram a única esperança dele de se dar bem na vida. Ele estava tão desesperado em conseguir logo um bom pagamento pelas meninas que nas férias escolares de 2005 levou os 3 filhos para o Egito e de lá a filha mais velha ligou desesperada para sua mãe implorando por ajuda, porque o seu pai queria que ela se casasse com um egípcio de quase 50 anos de idade. Ela queria voltar correndo para casa e nessa época ela era somente uma adolescente, né, gente? A Patrícia falou com o marido pelo telefone e fez diversas ameaças, e por fim ele concordou que aquele não era o melhor momento de entregar as garotas. Por isso, todos retornaram aos Estados Unidos. Conforme as meninas cresciam, as preocupações do Yasser só aumentavam. Ele não poderia permitir de forma alguma que elas se envolvessem com garotos da região. Elas passaram a ser escoltadas praticamente o dia inteiro. O pai as levava para a escola, buscava, levava ao trabalho, buscava e ficava sempre um tempo observando as meninas de longe para ter certeza de que elas não estavam tendo qualquer tipo de contato com nenhum jovem rapaz. Bom, o tempo passou e as coisas só pioraram. A filha mais velha do casal se chamava Amina e nos próximos meses o seu pai Yasser tentou casá-la com diferentes homens egípcios. Mas a Amina parece que encontrou uma brecha para se livrar dessas situações. Pelo que eu entendi, de acordo com o Islã, a mulher precisa concordar com o casamento. Ela precisa declarar a sua própria vontade em se casar. Sabendo disso, a Amina sempre dizia não aos pretendentes. E depois os homens saíam e apenas diziam ao Yasser que o casamento não aconteceria. E ele ficava muito, mas muito bravo com a filha, como já era de se imaginar, né? Na verdade, o que ele nem imaginava era que a jovem estava namorando escondido um rapaz chamado Ed, de 18 anos de idade. Ele fazia faculdade e trabalhava como jardineiro para se sustentar. A Amina contou a ele sobre o seu pai e, entristecida, revelou que se o homem descobrisse o namoro, os dois corriam risco de vida. Os namorados se viam apenas das 2 às 4 da tarde, que era o único intervalo que ela não estava sendo monitorada pelo pai. O namoro evoluiu apesar de toda a dificuldade e por fim os jovens tiveram a sua primeira relação íntima. Foi nesse momento que a Amina revelou ao seu companheiro que cerca de 10 anos antes tinha sido abusada por seu próprio pai, mas que depois teve que retirar todas as acusações porque o médico que a examinou concluiu que nada aconteceu e ela também foi ameaçada. O Ed ficou furioso com o Yasser e tratou de consolar a namorada, dizendo que eles deveriam ficar juntos. Por outro lado, a filha mais nova do casal, chamada Sarah, que era apenas 1 ano mais nova que a sua irmã, começou a namorar escondido também um colega de sala chamado Eric. A Sarah conversava com o seu namoradinho por mensagens de texto e o seu contato estava salvo com um nome feminino, para que o seu pai não desconfiasse. E vocês já devem estar imaginando como que essa história termina, né, gente? Bom, vamos lá. Enquanto a Sarah mandava mensagens
para o Eric, fingindo que estava mandando mensagens para uma coleguinha da escola, a Amine tinha 2 celulares, um dado pelo pai e outro dado pelo Ed, que ela mantinha sempre escondido. Alguns dias depois, a Amina ficou sabendo que no verão de 2008, um dos seus tios iria se casar no Egito e o Yasser estava ansioso para que toda a sua família fosse ao casamento. Ele esclareceu ainda que a Amina deveria aproveitar o tempo que ficariam no país para conhecer homens diferentes e agilizar logo seu casamento com algum homem rico do Egito. A garota ficou desesperada e chegou a propor a seu namorado que eles fugissem e se casassem. Ela queria sumir e nunca mais encontrar o seu pai. Alguns dias depois, ela chegou na escola transtornada, porque seu pai estava desconfiando de alguma coisa e estava tentando conseguir com a operadora de telefonia móvel todos os cadastros da filha e também todas as ligações que ela tinha feito nos últimos meses. A partir disso, a Amina e o seu namorado Ed começaram a se comunicar apenas por cartas. Eles contavam com o apoio das colegas de sala da jovem para que as cartas chegassem um ao outro. Em uma dessas cartas, a Amina revelou que a sua mãe também estava querendo fugir de casa e que levaria seus filhos com ela. O Yasser, por sua vez, encontrou um dos irmãos em uma cafeteria e desabafou sobre a situação financeira da família. Reclamou que a Patrícia não estava ajudando com as contas e que não confiava mais na mulher, achava que ela estava conspirando contra ele, interferindo nos seus negócios, roubando o seu dinheiro e até envenenando a sua comida. Curiosamente, alguns dias depois, na véspera do Natal de 2007, esse mesmo irmão recebeu uma ligação das sobrinhas Amina e Sara. Elas estavam chorando muito e dizendo que o pai estava com uma arma na mão apontada para a filha mais velha, a Amina. A Sara ligou também para o trabalho da Patrícia. Aliás, os colegas de trabalho da mulher aconselharam que ela pegasse seus filhos e fugisse daquela casa o mais rápido possível e fosse para o mais longe possível. Os colegas de trabalho até fizeram uma vaquinha para ajudar com as despesas. Na tarde do dia seguinte, a Patrícia disse ao marido que iria dar uma volta com as crianças e tomar um sorvete, mas nunca voltou para casa. Cerca de 4 horas depois, o Yasser foi até a delegacia para denunciar o desaparecimento da sua família. Uma tia da mulher ligou para ela e contou que a polícia tinha sido acionada. Ela então ligou para o delegado da cidade e contou que tinha fugido com seus filhos e explicou que o seu marido queria casar suas filhas com homens egípcios bem mais velhos apenas para conseguir resolver os seus problemas financeiros. Ele queria basicamente vender as filhas. Contou ainda que ele tinha uma arma e vivia ameaçando as meninas com o objeto. Naquela mesma noite, elas encontraram o Ed e o Eric no ponto de encontro e todos seguiram viagem. Todos passaram a noite na casa de uma tia da Patrícia em outra cidade e no dia seguinte seguiram viagem para Irving, onde o Ed tinha diversos parentes. Eles planejavam conseguir um apartamento, encontrar emprego e se matricular na escola e terminar os estudos. E as coisas foram mesmo se encaminhando, tá? A Patrícia, o Eric e o Ed rapidamente encontraram um emprego e as meninas foram matriculadas na escola. A Patrícia, inclusive, conseguiu um trabalho de meio período porque, como sabemos, ela ainda tinha que cuidar do seu filho mais velho, que era especial. Mas ao contrário do que se possa imaginar, a Patrícia não estava feliz. Ela, na verdade, estava triste por ter deixado o seu marido para trás e ficou ainda mais infeliz quando as suas filhas revelaram que já tinham perdido suas inocências com os seus namorados. Ela ficou absolutamente transtornada com a notícia e alguns dias depois, na virada de ano, a Patrícia estava totalmente emotiva e disse para suas filhas entrarem no carro porque iriam dar uma volta. No meio do caminho, ela enfim revelou às suas filhas que estavam voltando para casa porque ela sentia falta do seu marido. Mais um erro tremendo. As meninas se desesperaram e enquanto a Sara ficou chorando baixinho, a Amina disse para que a sua mãe parasse o carro
porque ela iria para a casa da família do Ed. Ela esclareceu que preferia a morte do que voltar para sua antiga casa. E assim, a Amina foi deixada para trás. Assim que chegou, a Patrícia disse ao marido que a Amina foi passar a festa de Ano Novo na casa de uma amiga, mas no dia seguinte ela resolveu contar a verdade sobre a sua filha mais velha ter dormido na casa de um rapaz chamado Ed. No dia seguinte, a Patrícia estava na porta da família do Ed e, ao ser atendida, disse à sua filha Mina que tudo estava perdoado, que o seu pai estava mudado e que ela deveria voltar para casa. O Ed não viu problemas em um encontro amigável entre pai e filha. Ele até aconselhou a namorada que fosse conversar com o seu pai e resolver as coisas, e que depois ela voltaria e os dois seguiriam com suas vidas em paz e longe daquele homem. Antes de entrar no carro da sua mãe, a Amina olhou para trás e, com os olhos cheios de lágrimas, disse ao Ed que os dois provavelmente nunca mais se veriam. E ela não estava errada. Assim que chegou em casa, a Amina percebeu que o seu pai estava bastante calmo e falando baixo, com uma voz doce. Ele pediu para conversar com as duas meninas em particular. Primeiramente, ele quis saber se era verdade que elas tiveram intimidade com seus namorados, e elas confirmaram rapidamente que sim. Yasser então dirigiu até uma lanchonete onde supostamente todos tomariam um sorvete e conversariam sobre como seria a vida dali em diante. Mas infelizmente, essa foi a última vez que qualquer pessoa viu as meninas com vida. Eram 7:30 da noite do dia 1º de janeiro de 2008, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência. Os policiais estiveram na casa da família e a Patrícia esclareceu que o seu marido tinha saído para tomar um sorvete com as suas filhas e não tinham retornado. Os oficiais esclareceram que não tinham boas notícias. Na verdade, eles tinham descoberto algo chocante naquela noite e levaram a Patrícia para a delegacia para falar sobre os detalhes. Os investigadores esclareceram que naquela noite, na verdade, alguns minutos antes, um motorista de táxi colocou seu veículo na fila de táxi de um hotel super famoso na região. Mas ao perceber que o táxi da frente não se movia, ele desceu do carro e espiou pela janela. Foi quando ele percebeu que não tinha nenhum motorista lá dentro, apenas duas jovens encharcadas com um espesso líquido vermelho. As meninas então foram identificadas como Amina, de 18 anos de idade, que foi atingida 2 vezes por disparos de arma de fogo, e sua irmã mais nova, Sara, de 17 anos de idade, que foi atingida por 9 disparos. O que mais me revolta é que foi a Patrícia que basicamente levou as filhas para a Toca do Leão, né? Ela sabia do que o marido era capaz e levou as filhas de volta para casa. Enfim, o Yasser Abdel desapareceu e entrou na lista dos 10 fugitivos mais procurados dos Estados Unidos. Sua foto estampava todos os jornais e alguns outdoors da região. Uma recompensa de $100 mil foi oferecida para quem tivesse informações que levassem à captura do homem. A mídia cobriu o caso, tratando o acontecimento como crime de honra, fazendo referência à prática cultural em que alguém é morto depois de envergonhar a sua família. Há representantes muçulmanos que disseram que os assassinatos foram contra o princípio islâmico. Ainda assim, a notícia de que um pai muçulmano havia sido acusado de assassinar suas filhas porque desaprovava os seus namorados desencadeou uma reação instantânea dos não muçulmanos. Eles falavam que tinha sido crimes de honra islâmico. É muito estranho dizer isso, mas as poucas vezes em que a Patrícia falou com a imprensa, ela garantiu que o Yasser era um bom homem, apesar de tudo. E é difícil, né, esse apesar de tudo, porque apesar da morte das filhas, pra mim isso é complicado, sabe? Os oficiais investigaram a Patrícia também, porque queriam saber se ela teve alguma culpa no que aconteceu com as meninas, mas no final das contas não conseguiram montar um caso robusto contra ela. Os anos foram passando e ninguém conseguia encontrar o suspeito. O FBI trabalhou duro nesse caso e tentou por anos localizar o homem. Os agentes do FBI então ficaram de olhos nos familiares do Yasser e por fim, em agosto de 2020,
os agentes observaram dois irmãos do Yasser levando sacos de comida para uma casa localizada numa zona rural. Eles entravam com comidas e saíam com sacos de lixo. Os oficiais rapidamente descobriram que aquele imóvel era alugado por membros da família do Yasser e solicitaram a um juiz federal um mandado de buscas. Por fim, no dia 26 de agosto de 2020, pouco mais de 12 anos depois dos assassinatos, Yasser Abdel, que estava com 65 anos de idade nessa época, foi encontrado escondido dentro daquela casa no meio de uma fazenda. Ele se rendeu, deitou no chão e afirmou repetidamente que não era culpado dos crimes. Seu julgamento começou 2 anos depois, em 2022, ou seja, 14 anos depois da morte de suas filhas. 50 pessoas foram chamadas para testemunhar, incluindo a mãe das meninas. A Patrícia disse que o seu ex-marido era abusivo e controlador, que ele examinava os registros telefônicos das meninas e ligava para os números para ver se pertenciam a um menino ou a uma menina. Ela contou ainda que o Yasser não apenas abusou das filhas, mas também fez uma lavagem cerebral em todos os seus filhos e familiares. Os promotores disseram que o Yasser Abdel estava com raiva porque as meninas estavam namorando pessoas de fora da sua cultura e frisaram ainda sobre as denúncias de abuso íntimo. Por outro lado, a defesa do réu argumentou que a história da Patrícia mudou tanto ao longo dos anos que ela estava perto de se tornar uma suspeita de ter tirado a vida das meninas e também alegou que a polícia estava obstinada culpando um muçulmano pelos crimes, em vez de olhar para outras pessoas. A defesa argumentou que aquele julgamento estava carregado de preconceito e que o Estado queria condená-lo apenas por ser muçulmano. Na sua vez de falar, o Yasser disse que não tirou a vida de suas filhas e que fugiu do táxi que dirigia naquela noite porque pensou que estava sendo seguido e que alguém queria tirar a sua vida. Ele disse que trabalhava como taxista em lugares perigosos e que alguém seguiu seu carro e tentou fazer-lhe mal. Então ele fugiu e que só depois soube que alguém tinha disparado e acertado as suas filhas. Sobre não ter se entregado antes, ele alegou que achava que não teria um julgamento justo por ser imigrante e disse ainda que aquele julgamento que estava acontecendo naquele momento era a prova real de que ele seria mesmo injustiçado. O júri deliberou por 3 horas após 6 dias de depoimentos e considerou Yasser Abdel culpado de todas as acusações contra ele. O júri recomendou ao juiz a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz do caso acatou a recomendação do júri e sentenciou o homem, dizendo que ele não merecia menos que isso por ter tirado a vida de 2 lindas jovens de forma tão cruel por um motivo tão torpe. Os irmãos do Yasser, que o ajudaram a se esconder da polícia por 12 anos, foram condenados a 10 anos de prisão pelos crimes de conspiração para ocultar uma pessoa da prisão e obstrução da justiça. O juiz revelou que os dois priorizaram o conforto do seu irmão, que era um assassino, ao invés da justiça pelas suas 2 sobrinhas, que eram 2 adolescentes completamente inocentes. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre tudo isso, sabe? Esse caso, pessoal, me marcou muito e eu fiquei pensando, né, que se a Patrícia não tivesse levado as filhas de volta para casa, talvez elas tivessem seguido suas vidas, ido embora com os namorados e estariam felizes hoje. É lógico que eu não culpo a Patrícia pelo que aconteceu, ela também era uma vítima, mas aí fica, sabe, esse questionamento de o quanto as pessoas podem ser manipuladas por, né, homens abusivos. Não só homens, tá, pessoal? Porque existe também o contrário. Tem homens que são manipulados por mulheres abusivas. A questão de uma pessoa ser abusiva não é definida pelo gênero, então todo mundo está suscetível a isso. Mas enfim, qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo para todos vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.